Olá, sejam muito bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num conceito do direito processual que, olha, causa muita confusão, mas é absolutamente fundamental: o efeito devolutivo da apelação. Vamos juntos desvendar o que de fato acontece quando uma decisão sobe para o tribunal? A primeira coisa que vem à mente de muita gente é: poxa, se alguém apela, quer dizer que o tribunal vai pegar o caso do zero e analisar tudo de novo, cada vírgula? Essa é uma ideia bem comum, mas a realidade é bem mais sofisticada e, vou te dizer, muito mais interessante. Então, para responder rápido, não é bem assim. E a chave para a gente entender o que o tribunal pode ou não pode fazer está toda nesse conceito, o efeito devolutivo. É ele que desenha o campo de jogo do recurso, sabe? Define os limites e os poderes de quem vai julgar. Ok, vamos lá, vamos por partes. A primeira dimensão que a gente precisa entender é a da extensão. A pergunta aqui é bem direta. O que exatamente é devolvido para o tribunal reanalisar? A extensão, basicamente, é o poder que o apelante tem na mão de limitar o que vai ser reavaliado. É como se a parte que recorre dissesse para o tribunal: olha, dessa decisão toda aqui, eu só quero que vocês reanalisem esta parte específica. Pensem na decisão como um livro com vários capítulos. O apelante escolhe qual capítulo vai ser lido de novo. Vamos visualizar isso para ficar bem claro. Imagina que a sentença do juiz decidiu sobre 3 pontos, A, B e C. Se o apelante, lá no recurso dele, só reclama do capítulo B, é só o capítulo B que sobe para o tribunal. Os capítulos A e C, que ninguém questionou, viram coisa julgada. Ficam definitivos. O tribunal nem pode mais mexer neles. Isso não é só uma ideia, não. Está escrito na lei, preto no branco. O artigo 1013 do Código de Processo Civil é cristalino. A apelação só devolve para o tribunal o conhecimento da matéria impugnada, ou seja, aquilo que o apelante foi lá e contestou. O poder de definir o tamanho do jogo está, num primeiro momento, nas mãos de quem recorre. Certo, então o apelante escolheu o capítulo B e mandou para o tribunal. A história acaba aí? Longe disso. Agora a gente entra na segunda dimensão, que é a profundidade. E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante. Porque, uma vez que o tribunal recebe aquele capítulo específico, ele ganha um poder enorme, o poder de analisar aquilo em profundidade. E o que isso quer dizer? Quer dizer que, dentro daquele tema, o tribunal pode e deve examinar todos os argumentos, todas as questões que foram levantadas, mesmo aquelas que o juiz lá de baixo ignorou ou nem mencionou na sentença. Usando a nossa analogia de antes, a extensão foi o ato de escolher e enviar a caixa B. A profundidade é o momento em que o tribunal abre essa caixa e olha tudo, mas tudo mesmo, que tem ali dentro. E o que se pode encontrar nessa caixa? Bom, de tudo um pouco. Digamos que para defender o ponto B, o apelante usou 2 argumentos. O juiz só analisou o primeiro e já decidiu. O tribunal agora pode muito bem analisar o segundo argumento, aquele que foi ignorado. Ele vai a fundo em tudo que foi levantado e discutido sobre aquele capítulo, exatamente como mandam os parágrafos 1º e 2º do artigo 1013. Então agora a gente tem os dois lados dessa moeda. Vamos colocar um do lado do outro para enxergar a dinâmica completa, que é o grande pulo do gato dessa análise toda. Olha só como fica claro aqui. A extensão é um movimento horizontal. O apelante escolhe quais fatias do bolo vão ser reavaliadas. Já a profundidade é um movimento vertical. Depois que a fatia foi escolhida, o tribunal cava fundo, analisando todos os ingredientes daquela fatia. Resumindo, o apelante delimita a matéria e o tribunal mergulha nos fundamentos. E entender essa diferença toda não é só um detalhe técnico, viu? Isso tem implicações práticas e estratégicas gigantescas para quem atua no mundo do direito. Tem um ditado antigo em latim que resume isso com uma perfeição incrível. Tantum devolutum quantum appellatum, que, num bom português, significa tanto se devolve quanto se apela. É a regra de ouro que comanda todo esse mecanismo. O que foi pedido é o que vai ser analisado. Ponto. Portanto, o ponto crucial é exatamente este. A decisão sobre o que colocar ou não na apelação é um dos atos mais estratégicos de todo o processo, porque ao questionar um capítulo da sentença, a parte não está só pedindo uma nova decisão. Ela está abrindo a porta para que o tribunal examine todos os fundamentos relacionados àquilo. Inclusive, talvez, algum argumento que favorecia a parte, mas que o juiz simplesmente ignorou. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é puramente estratégica. Como é que essa escolha do que apelar pode ser usada para, de propósito, trazer de volta à vida argumentos decisivos que foram ignorados na primeira instância? A resposta para essa pergunta, meus amigos, é o que separa uma apelação comum de uma verdadeira jogada de mestre.